Você sabia que existiam reis que viviam em tendas no meio do deserto e hoje controlam trilhões de dólares em petróleo, imóveis e investimentos pelo mundo? É isso mesmo. Em menos de um século, o que parecia ser só areia e camelos virou o berço de alguns dos homens mais ricos e poderosos do planeta. E tudo começou com uma substância negra, pegajosa e extremamente valiosa: o petróleo. Neste vídeo, você vai entender como essa transformação aconteceu e por que ela ainda afeta o preço que você paga pela gasolina, pelas passagens de avião e até por alguns dos produtos que consome todos os dias. Depois de reunir dados históricos, acontecimentos políticos e estratégias de poder, prepare-se para mergulhar numa das maiores reviravoltas econômicas da história moderna. Mas afinal, como isso foi possível? Como tribos nômades que sobreviviam de comércio de especiarias, pesca de pérolas e criação de cabras se transformaram nas famílias reais que compram ilhas, clubes de futebol e empresas bilionárias no Vale do Silício. Cenário parecia improvável. Calor escaldante, ausência de rios permanentes, pouca vegetação, quase nenhum recurso natural visível. Mas o que ninguém via estava justamente debaixo da terra. Uma das maiores reservas de petróleo cru do planeta. E o mais impressionante, esse tesouro estava ali havia milhões de anos, só esperando o momento certo para ser descoberto. Essa é a história de como o petróleo se tornou muito mais do que uma fonte de energia. Ele virou símbolo de poder, de ascensão real e de influência global. Vamos voltar no tempo para entender como era a vida dos reis árabes antes do petróleo. Depois vamos explorar o momento em que o ouro negro foi descoberto e como essa riqueza foi usada para criar cidades futuristas e estilos de vida de tirar o fôlego. Você também vai ver como o petróleo virou uma arma política poderosa e como essas monarquias estão se preparando agora para um futuro, depois de descobrirem que o petróleo está com os dias contados. Antes da riqueza, a vida no deserto. Imagine um imenso mar de areia, onde o horizonte parece não ter fim. O sol castiga a terra com temperaturas que ultrapassam os 50 graus. O vento sopra seco, carregando grãos de poeira que arranham o rosto. Esse era o cenário onde nasceram algumas das famílias mais ricas do mundo. Muito antes dos jatos particulares e dos arranha-céus reluzentes de Dubai, o destino dos povos árabes era outro. Um destino marcado por escassez, resistência e adaptação. Ali, em pleno deserto, a vida girava em torno da sobrevivência. Os beduínos, povos nômades da Península Arábica, cruzavam as dunas com suas caravanas, guiando camelos por rotas ancestrais. Suas tendas feitas de pelos de cabra eram montadas e desmontadas conforme a necessidade. Água era um tesouro raro. Cada oásis descoberto podia significar a diferença entre a vida e a morte. A economia era baseada no que se podia colher da própria terra ou do mar. Cidades costeiras como Doha e Abu Dhabi, antes vilarejos quase desconhecidos, viviam da pesca e da coleta de pérolas no Golfo Pérsico. Mergulhadores desciam sem oxigênio, apenas com um grampo no nariz e a esperança de encontrar uma pérola que pudesse alimentar a família por mais um mês. Era uma vida dura, de esforço físico e dependência total das condições naturais. E mesmo os líderes tribais que governavam pequenos territórios tinham um poder limitado. Seus recursos vinham das alianças entre clãs e do controle de rotas comerciais, longe do luxo, do ouro e da fama que um dia viriam. Mas por trás daquele chão seco e aparentemente estéril, havia algo escondido. Algo que estava ali havia milhões de anos, enterrado sob as dunas, esperando o momento certo para emergir e reescrever o futuro de toda uma civilização. A descoberta do ouro negro o ano era 1938. Enquanto o mundo se preparava para mergulhar no caos da Segunda Guerra Mundial, algo completamente diferente estava prestes a explodir. Não nas trincheiras da Europa, mas nas profundezas do deserto da Arábia. Depois de anos de tentativas frustradas e perfurações mal-sucedidas, os engenheiros da empresa americana Standard Oil
finalmente atingiram uma veia subterrânea que parecia não ter fim. O local, um poço chamado Dammam no Musset, no leste da Arábia Saudita. Do solo seco e rachado começou a jorrar petróleo grosso, escuro, abundante e extremamente valioso. A essa altura o petróleo já era conhecido no mundo, mas ninguém esperava que a Península Arábica, ignorada por tanto tempo, escondesse uma das maiores reservas de hidrocarbonetos do planeta. O impacto foi imediato. A notícia se espalhou entre os líderes tribais como um sussurro mágico. Algo que ninguém via, ninguém plantava, ninguém colhia. E ainda assim, valia mais do que qualquer safra, mais do que qualquer tesouro conhecido. Para as monarquias árabes, aquilo era mais do que uma descoberta natural. Era um presente divino. A bênção que transformaria o destino de seus povos, de seus filhos e de todas as gerações que viriam depois. Mas o petróleo, sozinho, não fazia riqueza. Era preciso saber como usá-lo. E, nos anos seguintes, essas famílias reais tomariam decisões que moldariam o mundo moderno. Os acordos com o Ocidente. Quando o petróleo começou a jorrar no deserto árabe, os reis e sheiks da região perceberam rapidamente que tinham em mãos algo muito maior do que poderiam explorar sozinhos. Eles sabiam o valor do que haviam descoberto, mas também sabiam que não tinham ainda a infraestrutura, a tecnologia e o capital necessários para transformar aquele recurso bruto em uma fonte constante de riqueza. É aí que entram os gigantes do Ocidente. Empresas como a Standard Oil of California, que mais tarde se tornaria a Chevron, British Petroleum e outras potências do setor viram na Península Arábica uma oportunidade única. Reservas praticamente intocadas, contratos a longo prazo e governos centralizados dispostos a negociar. O resultado? Acordos extremamente lucrativos, mas nem sempre justos. Em troca da construção de oleodutos, refinarias e portos de exportação, essas empresas obtinham concessões que lhes garantiam o direito de extrair bilhões de barris de petróleo, muitas vezes pagando apenas uma fração do valor real às monarquias locais. Para os reis árabes, no entanto, esse foi o ponto de partida. Eles não apenas aceitaram o acordo, observaram atentamente, aprenderam com os estrangeiros, analisaram cada cláusula, cada técnica, cada movimento estratégico. E em pouco tempo, começaram a renegociar os termos com mais firmeza. Na Arábia Saudita, por exemplo, o rei Abdulaziz, fundador do reino moderno, foi visionário. Em vez de se opor à presença ocidental, ele usou os recursos e a experiência deles a seu favor, plantando as bases de uma parceria que o tornaria não só um chefe de Estado, mas um arquiteto de uma nova potência energética. Já nos Emirados Árabes, então ainda uma coleção de pequenos sheikdoms sob influência britânica, a história se desenrolava de forma parecida. Empresas ocidentais eram bem-vindas, mas sob vigilância. Os líderes tribais, como o Sheikh Zayed de Abu Dhabi, passaram a exigir participação direta nos lucros e, eventualmente, controle majoritário nas companhias locais. Esse processo foi lento, mas decisivo. À medida que os lucros cresciam, os governantes árabes usavam sua nova renda para fundar universidades, enviar seus filhos para estudar em Londres e Paris, e, mais importante, investir em pessoas e estruturas que pudessem, um dia, assumir o controle total da produção. Foi exatamente isso que aconteceu nas décadas seguintes, com a criação de empresas estatais como a Saudi Aramco, que viria a se tornar a maior companhia de petróleo do mundo. Aos poucos, os reis deixaram de ser sócios minoritários e passaram a ser donos absolutos. Essa virada não apenas colocou trilhões de dólares nas mãos das famílias reais, mas também mudou para sempre a dinâmica do poder global. O que era antes uma relação de dependência se tornou uma inversão de papéis. Agora eram as grandes potências ocidentais que precisavam do petróleo árabe. E foi aí que o jogo realmente virou.
A Revolução de 1973, o ano, era 1973. Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para os conflitos no Oriente Médio, um movimento silencioso, coordenado e calculado pelas nações produtoras de petróleo, estava prestes a sacudir a economia, global como nunca antes. Foi durante a Guerra do Yom Kippur, quando Egito e Síria atacaram Israel, que os países árabes decidiram agir de forma estratégica. Liderados pela Arábia Saudita, os membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, anunciaram um embargo contra as nações que apoiavam Israel, incluindo os Estados Unidos e várias potências da Europa Ocidental. Resultado foi imediato. O preço do barril de petróleo quadruplicou em questão de meses. Postos de gasolina americanos ficaram sem combustível. Filas enormes se formavam. O mundo percebeu, de repente, que estava completamente dependente de uma única fonte de energia, controlada por um punhado de monarquias no deserto. Essa foi a primeira vez que os reis árabes perceberam o verdadeiro alcance de seu poder. Eles não estavam apenas vendendo petróleo, estavam controlando o ritmo da economia mundial. Podiam acelerar ou desacelerar a máquina global com uma simples decisão de fechar ou abrir uma torneira. Mais do que um choque econômico, o embargo de 1973 foi uma revolução simbólica. Pela primeira vez, as potências ocidentais se viram vulneráveis diante de países que, décadas antes, eram considerados periféricos. A Arábia Saudita, os Emirados, o Kuwait e o Catar passaram a ser tratados não mais como fornecedores, mas como atores estratégicos. Recebiam visitas de presidentes, primeiros-ministros, CEOs das maiores empresas do mundo. Eram cortejados, ouvidos e respeitados, porque tinham em mãos aquilo que ninguém podia substituir de imediato. E com a riqueza crescente, vieram os planos ambiciosos. As receitas do petróleo deixaram de ser apenas acumuladas e começaram a ser reinvestidas em larga escala, dando origem aos primeiros megaprojetos de infraestrutura, educação, saúde e defesa. Essa virada colocou as monarquias árabes em uma posição única. Elas não só enriqueceram, mas se tornaram indispensáveis. O jogo do petróleo já não era mais sobre extração. Era sobre influência, estratégia e poder global. Fundos soberanos. O cofre dos reis com os lucros do petróleo crescendo de forma exponencial, as monarquias árabes se viram diante de uma pergunta essencial. O que fazer com tanto dinheiro? Guardar em cofres, comprar ouro, depositar em bancos europeus? Não. Eles pensaram maior, muito maior. A resposta veio na forma dos fundos soberanos, entidades estatais criadas para investir o excedente das receitas do petróleo em ativos de longo prazo, dentro e fora de seus países. Era a maneira ideal de garantir que a riqueza não durasse apenas por uma geração, mas por séculos. Um dos primeiros a fazer isso foi o Kuwait, em 1953. Mas foi a Arábia Saudita que mais chamou atenção ao criar o PIF, Public Investment Fund, que hoje administra mais de 800 bilhões de dólares e já anunciou a meta de alcançar 2 trilhões. Esses fundos funcionam como uma espécie de caixa preta dourada das famílias reais. Eles compram ações em bolsas internacionais, adquirem imóveis de luxo em Paris, Nova York e Londres, investem em empresas de tecnologia no Vale do Silício, patrocinam clubes de futebol, produzem filmes em Hollywood e financiam startups de inteligência artificial. O Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos, controla participações em empresas como AMD, Ferrari e até hospitais de ponta na Europa. O Qatar Investment Authority é dono de partes da Volkswagen, do Empire State Building e do PSG, clube francês de futebol. É dinheiro se multiplicando em silêncio nos bastidores. Enquanto a maioria dos países vive de impostos, essas monarquias criaram máquinas silenciosas de geração de riqueza. São sistemas que usam o dinheiro do petróleo
não apenas para comprar o presente, mas para dominar o futuro. E o mais fascinante, tudo isso acontece enquanto a população local continua desfrutando dos benefícios: educação gratuita, hospitais de altíssimo padrão, subsídios no combustível e energia, ausência de impostos diretos. Em muitos casos, o cidadão comum se beneficia de um modelo de governo onde o rei, literalmente, banca a conta com os lucros do petróleo. Mas essa riqueza não ficou parada nos cofres. Ela começou a moldar o território. A riqueza invisível agora ganharia forma. Em concreto, vidro e ouro. Do deserto ao futuro, construindo impérios. Era questão de tempo até que a riqueza que se acumulava silenciosamente nos cofres dos fundos soberanos começasse a aparecer para o mundo inteiro. E quando ela apareceu, foi impossível ignorar. Anos 2000, as monarquias do Golfo começaram a transformar o deserto em uma vitrine de poder e modernidade. Cidades inteiras saíram do chão em questão de anos, com arranha-céus reluzentes, ilhas artificiais em formato de palmeiras, hotéis que ofereciam ouro no café da manhã e shoppings com pistas de esqui em pleno Oriente Médio. Dubai, que, até os anos 1970, era pouco mais que um vilarejo de pescadores, virou símbolo dessa virada. Hoje é um dos centros financeiros e turísticos mais importantes do planeta. Mas Dubai não está sozinha. Abu Dhabi, Doha, Riad, todas passaram por uma transformação radical. Rodovias futuristas cruzam o deserto, parques temáticos surgem do nada, e bairros inteiros são planejados com tecnologias de ponta. O objetivo dessas construções vai além do luxo. Elas são uma declaração de independência econômica do petróleo. As famílias reais sabem que o ouro negro não vai durar para sempre. Então, criaram um plano ambicioso: transformar seus países em hubs de turismo, inovação, finanças e energia limpa. E nada simboliza melhor essa ambição do que a cidade de Neom, na Arábia Saudita. Projetada para ser uma mega cidade inteligente, Neom será alimentada por energia 100% renovável, sem carros, sem ruas tradicionais, com robôs no lugar de trabalhadores humanos e inteligência artificial gerenciando tudo, desde o trânsito até a temperatura das casas. Tudo isso em pleno deserto. Custo estimado: mais de 500 bilhões de dólares. Esses projetos mostram que os reis árabes não querem apenas ser ricos. Querem deixar um legado físico, cultural e tecnológico. Estão transformando seus países em vitrines do futuro, onde a infraestrutura não serve só para funcionar, mas para impressionar. O deserto, que antes era símbolo de escassez, virou palco de excessos, mas também de visão, de estratégia, de transformação. E no coração de tudo isso está uma ideia simples: mostrar ao mundo que o poder deles não vem só do que está debaixo da terra, mas do que são capazes de construir acima dela. Luxo sem fim, o estilo de vida real. Se a arquitetura das cidades já impressiona, o estilo de vida das famílias reais árabes é simplesmente fora dos padrões da realidade comum. Imagine um único homem com mais de 700 carros de luxo, incluindo edições únicas da Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce, muitas delas banhadas em ouro. Esse homem existe. É o cheque Hamad bin Hamdan Al Nahyan, dos Emirados Árabes Unidos. Mas ele não é exceção. Entre os reis e príncipes do Golfo, ostentação não é exagero, é tradição. E ela está presente em cada detalhe. Jatinhos privados equipados com salas de reunião e quartos com camas king size. Coleções de cavalos árabes avaliadas em dezenas de milhões de dólares. Festas privadas em ilhas inteiras. Trajes feitos sob medida por estilistas europeus e perfumes artesanais que custam mais que um carro popular. Os palácios, claro, acompanham o padrão. Muitos têm dezenas de quartos, piscinas internas com cascatas artificiais, cinemas particulares, pistas de boliche e até zoológicos particulares. E quando viajam, nunca viajam sozinhos.
Alguns sheiks transportam sua comitiva em até 3 aviões. Um para a família, um para os funcionários e um só para os carros e pertences pessoais. O luxo, no entanto, não é apenas material, ele também é simbólico. Esses reis são vistos como líderes espirituais, chefes de estado e herdeiros de linhagens centenárias. Sua autoridade não se limita à política. Ela se estende à cultura, à religião e ao imaginário popular. E talvez o mais curioso seja o contraste. Do lado de fora dos palácios, ainda há deserto, tradições tribais preservadas e cerimônias, antigas com camelos e café árabe. Do lado de dentro, robôs servem água Evian em copos de cristal Baccarat. Esse choque entre o antigo e o ultramoderno cria um fascínio que atrai turistas, investidores e curiosos de todo o mundo. Mas o luxo também tem outro papel. Ele reforça uma mensagem silenciosa. Nós vencemos. Eles dominaram o próprio território, multiplicaram sua riqueza e hoje vivem cercados de um conforto que, um século atrás, teria parecido impossível. Só que essa história não para no luxo. Porque, mais do que mostrar riqueza, esses líderes aprenderam a usá-la como ferramenta de influência global. Se um dia o petróleo foi apenas uma fonte de energia, hoje ele é, sem dúvida, uma das moedas mais poderosas da diplomacia internacional. E quem controla essa moeda tem influência sobre decisões que vão muito além das fronteiras do próprio país. As monarquias árabes entenderam isso cedo, especialmente a Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo do mundo, que percebeu que cada barril vendido não era apenas lucro, era também poder negocial. Com o tempo, o controle sobre o petróleo permitiu que esses líderes não apenas acumulassem riquezas, mas também moldassem o comportamento de potências globais. Países como os Estados Unidos, Reino Unido, França, China e até Rússia mantêm relações diplomáticas extremamente cautelosas com essas nações, porque sabem que um ajuste na produção ou uma simples decisão dentro da OPEP pode afetar suas economias de forma direta. E não estamos falando de algo teórico. Quando a OPEP decide cortar a produção, o preço do barril sobe. Isso significa gasolina mais cara, inflação em cadeia, passagens aéreas subindo, produtos encarecendo no supermercado. Uma decisão tomada em Riad ou em Abu Dhabi pode ter impacto direto no seu bolso, mesmo que você viva do outro lado do planeta. Além disso, o petróleo passou a ser usado como instrumento de barganha. Quer vender armas para o Oriente Médio? Melhor manter boas relações diplomáticas. Quer assinar acordos de cooperação tecnológica? Precisa da bênção dos reis. Essa capacidade de influência cresceu ainda mais com os investimentos externos. As famílias reais não apenas vendem petróleo, elas investem bilhões em empresas ocidentais, em infraestrutura internacional, em mídias e até em campanhas políticas discretas. É o poder que age nos bastidores. Eles não precisam dar ordens, basta movimentar o mercado. E é por isso que hoje, esses monarcas são tratados com reverência em reuniões da ONU, em fóruns econômicos mundiais como Davos e em encontros estratégicos com presidentes e CEOs globais. Eles não comandam exércitos, mas controlam recursos que alimentam os exércitos dos outros. Mas eles sabem que essa vantagem não vai durar para sempre, porque o mundo está mudando, e a era do petróleo já começa a ver o seu próprio pôr do sol. E o futuro? A era pós-petróleo. As monarquias do Golfo sempre foram especialistas em ler o tempo. Ler o vento, o calor, o silêncio do deserto. E agora, elas estão lendo o mundo. Com o avanço das energias renováveis, carros elétricos e o movimento global por sustentabilidade, os reis árabes sabem que o petróleo, embora ainda valioso, não será para sempre a base da economia mundial. Mas ao contrário do que muitos pensam, eles não estão preocupados, estão agindo.
e agindo rápido. A Arábia Saudita, por exemplo, lançou o Plano Visão 2030, um projeto ambicioso que pretende transformar a estrutura econômica do país. O objetivo? Reduzir a dependência do petróleo, investir em turismo, entretenimento, inovação tecnológica e educação. A já mencionada cidade futurista Neom é parte dessa visão, uma vitrine do que os sauditas querem mostrar ao mundo. Nós não somos só petróleo. Nos Emirados Árabes Unidos, Dubai já se posiciona como centro global de negócios, tecnologia e turismo de luxo. Abu Dhabi investe pesado em energia solar e nuclear. O Catar, que sediou a Copa do Mundo de 2022, se apresenta como referência em infraestrutura e esportes. E o Kuwait está focado em transformar sua economia por meio da educação e da capacitação da juventude. Além disso, esses países passaram a ser donos das empresas que moldarão o futuro. Investem em inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia, energia limpa e metaverso. Estão comprando parte do futuro antes que ele aconteça. É como se as famílias reais tivessem compreendido algo essencial. A verdadeira riqueza não está no que se extrai da terra, mas no que se constrói com visão. E por isso, mesmo que o último poço de petróleo seque um dia, as monarquias árabes não pretendem sumir com ele. Ao contrário, elas querem continuar reinando. Só que agora, em outras arenas e com outras armas. É impressionante pensar que, em menos de um século, povos que viviam em tendas no deserto passaram a comandar impérios que influenciam os rumos do planeta. Mas talvez o mais fascinante não seja o petróleo, nem os arranha-céus, nem os carros de ouro. O mais fascinante seja a visão de longo prazo. Porque enquanto muitos países ainda discutem o presente, esses reis já estão apostando no futuro. E o que começou como uma corrida por petróleo, virou uma corrida por poder, influência e permanência. Será que outras nações estão preparadas para o que vem aí? Ou os reis do deserto continuarão reinando no mundo que ainda está por nascer? E agora que você entendeu como eles ficaram tão poderosos, talvez você esteja se perguntando: afinal, quem são esses reis? Quais nomes estão por trás das maiores fortunas do mundo árabe? Quanto eles realmente têm? E como vivem hoje? Para descobrir isso, clica agora no vídeo aqui do lado sobre os reis árabes mais ricos do mundo. Eu te garanto que a ostentação ali vai te surpreender.